Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo no nosso discipulado online, com esses dias que nós estamos passando. Esta é a ferramenta que nós temos para fazer o nosso culto de discipulado, para alcançar vidas e para transformar as pessoas. E eu te agradeço por este momento, por poder estar nos assistindo. Eu peço que nesta hora você se acomode da melhor maneira possível, convide a sua família. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, Jesus estará no meio de nós. Então, nesta hora, eu peço para que você convide mais pessoas, estejam aí 2, 3, 4, convide a sua família, sente no sofá, ou se for no celular, no seu tablet, no seu computador, sei lá onde que você vai assistir, mas que você esteja se preparando. Se você for anotar, pegue a sua caneta, a sua agenda, a sua Bíblia para acompanhar os textos. Seja bem-vindo neste momento. E se é a primeira vez que você está nos assistindo, compartilhe com outras pessoas se gostar e já pegue o endereço da nossa igreja e tão logo nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, você é o meu convidado, é o convidado da nossa igreja a estar conosco participando dos nossos cultos. Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida e que esta palavra venha de encontro às tuas necessidades. Sempre uma palavra voltada para os acontecimentos de agora, para aquilo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de incerteza econômica, de incerteza quanto a vírus, então nós vamos falar algo que já aconteceu sobre esta situação. E nesta noite, eu quero falar com vocês sobre uma palavra que está lá em Êxodo, capítulo 14, verso 1 e 2. Eu quero ler com você. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra por causa do deserto. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, para que você tenha entendimento desta palavra. Eu quero pedir para que o Senhor venha com revelação na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, nesta hora, Pai, eu oro, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja, por todos aqueles, Senhor, que estão assistindo neste momento, Pai, este culto. Eu peço que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tratar com cada um deles, Pai, e que a Tua graça venha ser derramada na vida do Teu povo, Senhor. Que eles possam vencer, que eles possam prevalecer, Senhor, e que eles possam entender tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos vivendo, Pai, e que no teor da Tua palavra, Senhor, eles possam entender que o Senhor é um Deus quem cuida e que o Senhor está no controle de tudo isso que está acontecendo, Pai, conforme a Tua palavra diz, conforme a Bíblia diz, Senhor. Ó Deus, nesta hora, Pai, acampa os Teus anjos ao redor do Teu povo, ao redor da Tua igreja, onde estiver reunida, Pai, e que nada daquilo que for anunciado, daquilo que for pregado, daquilo que for promessa e profético para a vida deles, Pai, o inimigo venha arrancar, Senhor, mas que essa semente caia agora, Senhor, em corações abertos, em terra boa, Pai, e venha produzir frutos, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Nesta hora, Pai, eu me coloco, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, e que eu diminua para que o Senhor cresça na vida de cada um aí representado, Pai, que eu diminua para que o Senhor venha aparecer na vida do Teu povo, Senhor, e que eles sejam agora, Pai, como um vaso, Senhor, para receber, Pai, as Tuas promessas. Ó Deus, fale conosco, fale com a igreja, fale através da minha vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Nesta noite eu quero falar com vocês quando se acaba as saídas. Se você estiver anotando, anote aí. Acabaram as saídas. Quando acaba as saídas, o que eu faço? Quando eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais para onde fazer alguma coisa, resolver algum problema, como que eu faço? Acabaram as minhas saídas. Não tem mais como eu resolver, não tem mais como eu fugir. Acabaram-se as minhas saídas. Não tem mais como eu vencer essa situação. Não tem mais como eu prevalecer. Como que eu faço? É sobre isso que eu quero falar com vocês. E esse texto que nós acabamos de ler, o povo de Israel saiu do Egito liderado por Moisés. E eles chegaram num ponto onde não tinha mais o que fazer, não tinha mais como fugir. Então eles pedem direção para Deus e a direção de Deus é:
fiquem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Ou seja, na frente mar, atrás os exércitos de Faraó, os exércitos do Egito. Não dava para ir e não dava para voltar. Eles estavam naquele momento sem saída. Eles não tinham como sair daquela situação. Eles não tinham o que fazer. E na nossa vida nós estamos assim. Na nossa frente nós temos a economia, um colapso econômico, desemprego, miséria, fome, não sabemos, incertezas na nossa frente. Atrás de nós, coronavírus, Covid-19, pessoas morrendo, determinações do Estado, determinações do município, fecha tudo. Estamos sem saída. Não dá para ir para frente, não dá para voltar. Temos que esperar no Senhor. E nesta noite eu quero falar com vocês, quando você percebeu que está sem saída, quando você percebeu que não tem mais saídas para você, o que você tem que fazer? Através desse texto, eu quero ensinar você nesse discipulado como você deve proceder quando não tiver mais saída. Primeira coisa, quando você não tem saída, é porque você enxergou o risco, você enxergou a situação, você está enxergando que na frente tem problemas e para trás também tem. Então quando você percebe que você está sem saída, é porque você conseguiu perceber os riscos. Vamos ler por que o povo de Israel estava sem saída? Êxodo 14, 6, 7 e 9. Olha o que diz: aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos. O 9 agora: os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, carros de Faraó, os seus cavaleiros, os seus exércitos, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Bel-Zefon. Quando que você percebe que não tem mais saída? Quando você enxerga os problemas, você enxerga o risco que você está correndo, o risco que a tua família está correndo, quando você enxerga o risco do desemprego. Eles enxergaram, para frente era mar, para trás o exército de Faraó, o exército do Egito, e um exército forte, 600 carros, a Bíblia fala, né? Quando você percebe que você está sem saída, quando o medo se instala, o medo se instalou na minha mente, no meu coração, você só pensa desgraça, você só pensa dificuldades, você só pensa em problemas. Quando o medo se instala na sua vida, você começa a ver que você está sem saída. Vamos ver o versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Ou seja, ficaram com medo. O que é o medo, irmãos? É o instinto de proteção. Por que eles tiveram medo? Eles estavam querendo se proteger, mas não tinha saída. O medo é um instinto de preservação. Eles queriam preservar a própria vida. Só que na frente tinha mar, não dava para fugir. E para trás estavam os egípcios, não dava para vir para trás. Não dava para ir para aquele lado. Muitas vezes nas nossas vidas estão assim, é tanto problema, é tanta dificuldade, é tantas aflições, é tantas perseguições, que a gente está parado, estagnado, não consegue nem ir para frente e nem voltar para trás, nem voltar atrás. Porque na frente é problema, você só enxerga problema, e para trás você olha e só vê problema também. Quando que também você percebe que você está sem saída? Quando você pensa em voltar atrás e não consegue. Olha o versículo 12, 14 e 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Irmãos, muitas vezes a gente fica numa situação tão sem saída, que a gente se sujeita até a voltar à escravidão que Deus já tinha liberto. Olha a situação do povo de Israel. Eles estavam tão sem saída naquele momento, que eles estavam até se sujeitando a voltar atrás.
e voltar a ser escravos dos egípcios. Olha só o que eles falam na continuação: melhor me fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quantos de vocês que estão escutando nesta noite esse culto, esse discipulado, largaram um emprego fixo para viver no deserto? O que é o deserto? É a incerteza de uma empresa, de um microempreendedor, de uma empresa de pequeno porte, uma empresa de grande porte, e agora está na incerteza de uma falência. Quantos de vocês estão vivendo a incerteza de estar com a porta fechada nesse momento, com medo da falência, com medo de ter que demitir seus funcionários, não ter como pagar suas contas? Quantos de vocês nesta hora que vivem no deserto, ou seja, nessas incertezas, pois você precisa vender, você precisa que a tua empresa gire, você precisa que o teu negócio, se você é autônomo, você precisa de trabalho para o negócio girar, para você pagar suas contas, e nesta hora não está girando, nesta hora a coisa não está acontecendo, e muitos estão querendo voltar a trabalhar registrado, voltar a trabalhar para os outros, deixar aquilo que Deus te deu, aquilo que foi uma promessa para a sua vida. Por quê? Por causa do medo, por causa das incertezas. Pensa em voltar atrás. Quando que nós conseguimos enxergar que estamos sem saídas? Quando nós conseguimos enxergar o risco que nós estamos correndo? Quando o medo se instala no nosso coração e quando nós pensamos em voltar atrás, ou seja, nós perdemos até a confiança naquilo que nós fizemos, naquilo que nós somos, que deu tão certo na tua vida, na tua casa, na tua família, mas agora está com medo, está com incertezas. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. O novo, ele traz insegurança. Por quê? Porque nós olhamos para frente e tem um mar, e quando você vai no mar, você muitas vezes está sem direção. Isso que nós vamos viver agora é um novo na nossa vida, é um novo para o nosso país. Hoje eu estava até escutando uma pessoa falando e ele falou assim: quando tudo voltar ao normal, nós vamos ver que nada mais está igual, nada mais é normal, porque o mundo, depois dessa pandemia, ele não vai ser mais o mesmo, ele vai mudar totalmente, e essa novidade, essa incerteza nos gera medo, nos gera insegurança. Nós gostamos daquilo que nós dominamos, aquilo que nós sabemos como lidar, mas nessa situação que nós estamos vivendo, nessa hora que nós estamos vivendo, nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos como que vai ser lá na frente, nós não sabemos como que vai ser a semana que vem ou na outra, se abre, se fecha, ainda mais escutando tantas notícias, tantas coisas, lendo tantas coisas. Faça como eu, não escuta nada, não escuto nada que me mandam no WhatsApp. Não fico assistindo noticiários. Malemar eu assisto o noticiário da meio-dia, porque fala do nosso município e eu quero saber que hora que vai poder abrir as igrejas, que hora que vai poder abrir o comércio. Só por causa disso, senão também não assistiria. Tem tantas coisas boas para você assistir na televisão, assim como na internet. Filtre lá algumas coisas boas, alguns aprendizados. Instale aplicativos no seu celular como o Duolingo, vai aprender inglês, vai aprender espanhol, vai aprender francês, vai aprender outra língua. Para de ficar vendo desgraça, porque isso só vai te causar mais pânico, mais medo, mais incerteza, vai te trazer mais problemas. Segundo ponto que eu quero adotar com você. Primeiro ponto é quando você percebe que está sem saída. Segundo ponto que eu quero adotar com vocês aqui nesta hora: qual a atitude que eu devo tomar quando não existe saída? Como que eu devo me portar quando eu vejo que não tem mais saída? Eu quero ler algumas coisas com você. Primeira coisa que você tem que fazer, primeira atitude que você tem que ter: enfrente o pânico, enfrente o teu medo, enfrente as tuas incertezas, bate de frente com tudo isso. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Hebreus 3,14. Olha o que diz: porque nos tornamos participantes de Cristo. Você é participante de Cristo? Olha o que ele fala no seguinte: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você tem que reter esse princípio. A primeira coisa que você tem que
tomar, qual atitude para tomar quando não existe mais saída. Retenha o princípio da confiança até o fim. Eu confio no Senhor, eu confio no meu Deus, eu confio naquele a quem eu entreguei a minha vida e eu sei que tem cuidado dela. Confia até o fim. Olha o que ele fala no 15. Enquanto se diz, hoje se ouvir a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Deus está dizendo para mim e para você, não faça como os judeus, quando saíram da terra do Egito, provocaram a minha ira, duvidando de mim. Irmãos, irmãs, quantos milagres Jesus já não fez na sua vida, quantos milagres Jesus já não realizou na sua família. Então ele está falando assim, não me provoque. Ele realizou um monte de milagres, na verdade 10, antes de tirar o povo do Egito, mas na hora que tiveram um problema, na hora que tiveram uma aflição, na hora da falta d'água, na hora de não ter o que comer, na hora de só comer pão, queriam carne, provocaram a ira de Deus. Então ele fala, confia até o fim, não provoquem. O 16, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Amém? Primeira coisa, não provoque a ira de Deus e confie até o fim. E eu quero ler um versículo também que está em 1 João 4,18. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João 4,18, que diz o seguinte, no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Primeira coisa, irmãos e irmãs, primeira atitude que você tem que tomar quando você vê que não existe mais saída, enfrente o medo, enfrente o pânico, enfrente a incerteza, tenha domínio próprio. Amém? Segunda coisa que você tem que fazer quando você vê que não existe mais saída, não desista de clamar. Não pare as suas orações porque você vê as tempestades chegando, os problemas te alcançando. Não pare de clamar. Vamos voltar lá em Êxodo 14. Eu quero ler o versículo que tem lá em Êxodo 14 para você. Depois eu quero ler um outro versículo também. Êxodo 14, verso de número 10. A segunda parte do versículo aí, ó. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Na frente, mar. Atrás, exército inimigo. O que eles fizeram? Não pararam de clamar. Não pararam de pedir. E eu quero ler um versículo com vocês, para vocês entenderem bem isso que eu estou falando, que está lá em Lucas, capítulo 18, verso de número 8, onde ele diz assim, ó, eu digo-vos que, depressa, ele lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Irmãos, essa parábola que Jesus conta é sobre um juiz iníquo, que não queria julgar a causa da viúva, ele não queria julgar a causa daquela mulher, mas aquela mulher o importunou, aquela mulher ficou lá na porta da casa dele, na porta lá do escritório dele, na porta da onde ele advogava, ou na porta da onde ele sentenciava, ela ficava lá e todo dia ela pedia, julga minha causa, olha por mim, olha pela minha necessidade. E um dia aquele juiz falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher me importunando, eu posso não fazer, mas eu vou fazer para ela parar de vir aqui me importunar. E aí Jesus fala no final, se aquele juiz iníquo, que não cria em Deus, ajudou aquela mulher, quanto mais o seu Pai que está no céu não lhe ajudará. Só que daí ele fala esse versículo que eu falei para vocês, só que quando eu vier, você vai estar orando? Você vai estar com fé para receber aquilo que eu tenho para te dar? Quando eu vier para julgar a sua causa, você vai estar esperando em mim ou você já desistiu de mim? Quando eu vier,
Você vai estar na minha presença ou você vai ter jogado a toalha e já vai estar nos bares, nas boates, na prostituição, nos adultérios, nas coisas erradas dessa vida, por achar que eu não ia agir na tua vida? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você nesta noite. Quando eu vier, eu vou achar fé em você? Você vai estar esperando em mim? Amados, nós precisamos pensar isso. E outra coisa que eu quero te dar uma dica nesta noite, aproveitando esse texto: importune o Senhor. Ore, peça aquilo que você precisa. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Sem cessar. Vou te dar uma dica: se não for a vontade dele, ele vai tirar do teu coração. Mas se for a vontade dele, ele vai fazer, ele vai cumprir na tua vida, ele vai agir, mesmo que tardar, mesmo que não for na tua hora, mesmo que não for no teu tempo, mas ele vai fazer, ele vai cumprir. Outra atitude que você tem que ter quando não existe mais saída: controle o medo, domínio próprio. Olha o que Moisés fala para o povo em Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não tenha medo. Moisés vira para o povo e fala: não tem medo, espera. Então no momento que você olha e não existe mais saída, para frente é mar, para trás é povo do Egito, é exército inimigo, controle o medo. Eu sei que você tem visto agora dificuldades para frente, você não sabe como é que vai ser, incertezas. Para trás, coronavírus, Covid-19, fechamento de comércio, todas essas coisas. Controle o medo. O que adianta você ficar numa depressão? Pare de ficar assistindo noticiários, pare de ficar ouvindo e vendo tudo que te mandam no WhatsApp. É porque o doutor fulano de tal, o doutor ciclano de tal. Esses dias eu li, porque era bem brevezinho, eu li, né? Esse áudio que dizem que foi mandado pelo doutor fulano de tal, morreu em 2014 esse médico. Olha o tamanho do problema que estão arrumando. Irmãos, domine o medo. Como? Confia no Senhor, leia a Bíblia, leia as suas promessas, esteja focado no Senhor e não naquilo que o mundo prega. O mundo quer te pôr na incerteza, o mundo quer te pôr no pânico, o mundo quer te pôr no medo, mas no momento que você olha e não enxerga a saída, é hora de você se controlar, é hora de você se manter estável. É hora de você pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu em anos sentado no banco da tua igreja. É hora de você confiar. Outra atitude que você tem que ter quando não existe saída, está lá no versículo 13. Vamos ler lá. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estais aquieto. A outra atitude, além de você não ter medo, é você ficar calado, é você ficar quieto, é você esperar Deus agir, não ficar murmurando, não ficar reclamando, lamuriando para lá e para cá. Fica quieto. Moisés vira para o povo e fala: calma, não tenham medo, fiquem quietos. Por que Moisés manda aquele povo ficar quieto? É só que você continua lendo, vocês vão ver o livramento do Senhor. Irmãos, eu e você vamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, mesmo no meio dos momentos de incerteza, mesmo nos momentos de dificuldades. Vamos ler o versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha o que Moisés fala para o povo, irmãos. E eu quero te dizer hoje como boca profética para a sua vida. Vocês vão ficar boquiaberto o tamanho do livramento que o Senhor vai trazer na sua vida. E o melhor, o Senhor pelejará. Não é o que você fez, não é o que você vai fazer, não é por causa que você, por causa da tua justiça, porque você fez isso, aquilo, não. Ele vai fazer por amor a você, ele vai pelejar por você. Vamos ler o versículo 15, só a segunda parte, onde Deus diz o seguinte: diga ao povo que marche. Irmãos, quando você olhar e não existe saída, o que você tem que fazer é continuar caminhando, é marchar. Pastor, mas é o mar. Marche. Pastor, mas é as dificuldades. Continue andando.
Não é hora de pensar em suicídio, não é hora de pensar em desistir, não é hora de pensar em largar tudo, não é hora de ficar murmurando, de ficar reclamando, é hora de andar. Pastor, eu estou no fundo do poço, o senhor não conhece a minha situação. Irmãos, quando você chega no fim do poço, só tem um lugar para você ir, e é para cima, é subir, é avançar, é ir para cima. Você não está no pior lugar. O problema é quando você está no meio do poço, querendo se afundar mais. Mas no seu caso, se você nesta hora que está assistindo esse culto, diz para mim que você está no fundo do poço, amém. Você só tem uma saída: subir para cima, sair do poço. Amém? O que Deus manda Moisés fazer? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que ande. Pastor, mas tem o mar na frente. O que eu vou fazer? É mais uma atitude que você tem que ter quando não existe mais saída. Use a sua autoridade. Olha o que Deus fala para Moisés no versículo de número 16. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus está falando para Moisés: e você, Moisés, usa a tua autoridade. Deus está falando para mim e para você nesta noite: use a tua autoridade. Deus não apareceu de forma esplendorosa, de forma magnífica, de forma poderosa nos céus, desceu os seus pés sobre o mar e com as suas mãos ele abriu o mar. Não, ele fez isso não. Ele falou para Moisés: vai lá, usa a autoridade que eu te dei, estende o teu cajado, estende suas mãos, toca esse mar, abre-o para que o povo de Israel passe em seco. Pastor, mas isso foi lá com Moisés, isso foi lá no Antigo Testamento. Irmãos, irmãs, quando Jesus enviou o povo de 2 em 2 para pregar o Evangelho, o povo voltou glorificando a Deus e falando que o diabo obedecia quando eles mandavam sair, que as pessoas eram curadas, que as pessoas eram libertas, restauradas. E Jesus fala: cuidado, porque eu via cair do céu Satanás como um raio. Lucas 10, 18. Aí o 19, irmãos, ele fala assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Use a sua autoridade. É momento de usar a autoridade. Irmãos, quando você vê, enxergar que não existe mais saída, quais atitudes que você tem que tomar? Enfrente o pânico, não desista de clamar, controle o seu medo, fica quieto, confia no Senhor, segue em frente e use a sua autoridade espiritual. Amados, toda adversidade na nossa vida tem um propósito. Todo problema na nossa vida tem um propósito pré-estabelecido por Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo, fechamento de comércio, incertezas, dificuldades, coronavírus, doença, mortes, mortandade, tudo isso tem um propósito. Vou citar alguns aqui para vocês, mas com certeza você está orando mais, com certeza você conseguiu perceber que os seus bens nessa hora não valem de nada. Quantas pessoas, irmãos, têm casa de 1 milhão, de 2 milhões, tem carros caros e não tem dinheiro na conta para honrar os seus compromissos? Por quê? Porque confiaram as suas coisas, os seus bens, confiaram o seu dinheiro em bens, onde a Bíblia é muito clara: gaste o seu dinheiro com aquilo que é pão. Mas não discrimino também, não condeno quem comprou suas coisas, mas isso é Deus mostrando para vocês que nesses momentos difíceis isso não vale de nada, isso não tem controle. Por que o povo está com medo do coronavírus? Porque o coronavírus mata rico, mata pobre, mas está matando mais rico do que pobre. É esse o medo. E qual que são os propósitos de Deus nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de adversidade? O que é uma adversidade? Primeiro, né? É uma contrariedade, é aquilo que é contrário
aquilo que você estava programado, aquilo que você estava fazendo, aquilo que você estava acostumado. É um infortúnio na sua vida, é uma desgraça, é uma infelicidade. O que Deus tem de propósito nesses momentos, pastor? Nossa, minha vida está uma desgraça, minha vida está uma infelicidade por causa de tudo isso. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro propósito: para ser vitorioso, você precisa lutar, irmão. Você já viu algum lutador que foi vitorioso, que foi vencedor, sem ter um adversário, sem ter algo para lutar? Primeira coisa, você precisa lutar para ser vitorioso. Vamos ler Êxodo 14, do 17 ao 18. Abra comigo aí, do 17 ao 18. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele, atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Deus falou para Moisés assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai entrar no mar atrás de vocês, a hora que ele vê o mar aberto, e eu vou dar a vitória para vocês, eu vou fazer vocês serem vitoriosos, e eles vão ver que existe Deus em Israel. Primeiro propósito de uma adversidade, irmãos, primeiro propósito de tudo isso que nós estamos passando, toda esta luta, é para você ser vitorioso, é para as pessoas saber que nós cristãos fecharam as igrejas, tiraram nossos cultos, mas nós vamos vencer, nós vamos prevalecer para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Mas para isso precisa de uma luta. Segundo propósito da adversidade, para que você e outros reconheçam quem é o seu Deus, quem é o Deus que você serve. Vamos ler Êxodo 14, 31, para você entender. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Oh glória! Tanto o povo judeu que viu aquele milagre, o mar se fechando e ali aniquilando, matando seus inimigos, eles creram, tanto eles como os próprios egípcios que não tinham entrado, olharam aquilo e falaram: meu Deus, realmente esse Deus é único, é poderoso. Irmãos, um dos propósitos é para que você e os que estão perto de você, outros, reconheçam que Ele é Deus, reconheçam o poder dele na sua vida. E qual que é o outro propósito no meio das adversidades, pastor? Jesus seja glorificado. Vamos ler o versículo 19, 14 e 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Amém? Glória a Deus. Você vai ver nos momentos das adversidades, no momento das suas lutas, você vai ver Deus agindo em teu favor, você vai ver as coisas se moldando e se modificando para que você seja abençoado, para que você alcance a sua vitória. Leia comigo o versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles, e uma coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Eles viram o céu se movimentando, as nuvens se movimentando, eles viram os anjos pegando aquela nuvem escura, densa, e colocando entre os egípcios e entre eles. Por quê? Porque o mar demorou um pouco. A Bíblia fala que a noite toda o mar ficou se abrindo. O vento soprava para o mar abrir, e Deus precisava ganhar tempo, então Ele permitiu que o anjo segurasse os exércitos egípcios. Você vai ver Deus segurando certas coisas para que você vença, para que você prevaleça. Irmãos, igual aquela batalha de Josué contra os amorreus,
quando ele precisava vencer, e ele sabia que o seu exército, o exército judeu, o exército israelita, não era bom para lutar durante a noite. Então ele dá uma ordem para que o sol parasse, até que a guerra acabasse, até que ele vencesse os inimigos. E o sol parou, irmãos. Vocês vão ver a ação de Deus na vida de vocês. Vocês vão ver a ação do Eterno na casa, na família, na empresa, nos seus negócios. Assim como eu vou ver o Senhor agir na nossa vida. E para concluir, amados, para encerrar essa palavra na vida de vocês, quando você estiver diante do problema, estiver diante da dificuldade, na tua frente tem um mar, atrás de você tem um inimigo, quando você estiver nessa hora, primeira coisa, não desista. Não desista. Segunda coisa, clame a Deus. Terceira coisa, siga em frente. Quarta, domine o seu medo. Domine as suas incertezas. Domine sobre a sua mente os seus pensamentos. Pense só que vai dar certo, que o final vai dar certo. Quarto, confie no Senhor. Use a autoridade que Cristo te dá. Está no momento das dificuldades, use a autoridade que Cristo te dá. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para vocês, que ontem, terça-feira, se você entrar no meu Facebook, você vai ver que tem lá uma live minha na madrugada, onde eu estou orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E a hora que eu acabo a minha oração, eu costumo fazer uma live de 10 minutos lá no máximo, abençoando a sua vida, dando uma palavra de esperança e orando pela sua vida. E nesta live de terça-feira, na madrugada, o título dela é Tempestades Necessárias. É o título da live. Eu digo para você um versículo lá de Mateus, quando Jesus manda o povo atravessar o mar da Galileia para o outro lado, e a tempestade vem, eles não conseguem ir para lado nenhum, e de repente Jesus vem andando sobre o mar, sobre as águas, e aí ele fala: por que vocês temem? O mar era contrário à vida deles. Irmãos, eu quero te dizer aquilo que eu disse naquele vídeo, e assistam lá para vocês serem edificados também. Jesus não prometeu para vocês uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. Ele não prometeu que a viagem vai ser tranquila. Nossa viagem aqui na terra não vai ser tranquila, muito pelo contrário, nós teremos aflições, lutas, dificuldades, problemas, adversidades. Muitas vezes nós vamos olhar e não vai ter saída para a nossa vida, só problemas, só dificuldade. Mas Ele prometeu que você vai chegar, você vai alcançar. Ele promete uma chegada. Confia no Senhor, espera no Senhor, coloque a sua vida diante do altar, cumpra tudo isso que eu falei para vocês. Se você não notou, depois anote. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, um momento onde a gente olha para frente, incerteza, dificuldades, economia em colapso, desemprego, como é que vai ser, quando vai voltar, nós não sabemos de nada. E nós olhamos para trás, o inimigo, Covid-19, coronavírus, pessoas morrendo, morreu não sei quantos na Itália, morreu não sei quantos na Espanha, os Estados Unidos é o epicentro, a China que criou esse vírus, não sei, não sabemos, é incertezas. Nós não temos saída desse momento. A saída é: continue confiando. Vou ler de novo aqui, ó. Não desista, clame a Deus, siga em frente, domine o seu medo, confie no Senhor e use a autoridade que Ele te deu. Use a autoridade que Ele te confiou. E Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Se você der continuidade na leitura de Êxodo 14, você vai ver que o mar se abriu, o povo passou e cantaram um cântico novo, cantaram um cântico de Miriam, lá do outro lado, vendo a vitória, vendo o livramento do Senhor para a vida deles. E esse mesmo livramento Deus tem, Jesus tem para a minha vida e para a tua vida nesse dia. Deus tem para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso negócio. Nós não sabemos como que vai ser, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus nesta hora manda te dizer: confia no Senhor, coloque as suas aflições diante dEle, as suas ansiedades,
e Ele cuidará de nós, Ele cuidará das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, é hora de nós colocarmos a fé em ação. É hora de nós colocarmos aquilo que está escrito lá em Hebreus 11:1, que todos conhecem muitas vezes de cabeça, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não conseguimos enxergar saída, não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. É hora de nós colocarmos esse versículo em prática. É hora de nós acreditarmos na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. É hora de esperar, é hora de confiar no Senhor, é hora de colocar diante dele as nossas ansiedades. É hora de ficar firme na prova das coisas que nós não conseguimos enxergar. Não sabemos como é que vai ser amanhã, não sabemos como é que vai ser essa situação, não sabemos o que vai acontecer, mas é hora de nós termos fé, é hora de acreditarmos, é hora de nos colocarmos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga amém aí onde você estiver, diga amém na sua casa, diga amém. Glória a Deus, graças a Deus. Fica firme, meu amado. Fica firme, minha amada. Acompanhe a gente 4h10 da manhã. Se quiser entrar ao vivo lá com a gente, pode entrar. Eu vou estar lá com uma palavra de motivação para a sua vida, com uma palavra de esperança para o seu coração, no meio de todas essas fake news, no meio de todas essas incertezas que estão sendo divulgadas, que estão sendo espalhadas por meio de WhatsApp, de Facebook, principalmente as mídias, que são todas corrompidas pelo egoísmo e pela fome do poder. Eu tenho uma palavra todos os dias de manhã de alento para o teu coração, de esperança para a tua vida. Acompanhe a gente lá, acompanhe a gente lá, acompanhe a igreja. Quando voltar aos cultos, esteja lá. Se você está nos assistindo pela primeira vez, você será muito bem recebido. Deus tem algo novo para você, Deus tem uma nova oportunidade para você, mas para isso, tudo isso precisaria acontecer, para que nós possamos dar valor naquilo que realmente tem valor. Amém, glória a Deus. Antes de orar por você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, eu quero deixar um recado aqui para vocês. Domingo agora, já é ceia, já é dia de Santa Ceia, é dia 5, se eu não me engano, né? Isso, dia 5. Então, se prepare, irmãos. Compre lá um suquinho de uva, compre lá um pão para você dividir com a sua família. E nós vamos consagrar online, nós vamos apresentar o sangue e o corpo de Cristo diante do Eterno. E nós vamos ceiar na nossa casa. Se até lá, lógico, não voltar aos cultos presenciais, não acontecer aí um milagre e nos deixar voltar. Mas eu não estou muito confiante nisso por enquanto, por causa da aglomeração. Mas segure lá, compre lá quando você for no mercado um suco de uva e um pão, e parte com a sua família, e nós vamos ter a palavra, nós vamos ter o louvor, e nós vamos ceiar juntos. Nós vamos consagrar a nossa ceia todos juntos no altar da nossa casa. Olha que bênção, irmãos. Nós vamos ceiar na nossa casa, glória a Deus, só com essa diversidade que nós estamos passando, para poder viver esse momento. E eu quero também fazer um apelo para você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve nesta hora, que nos assiste, para que possa nos ajudar financeiramente, irmãos, com o seu dízimo, com a sua oferta, ou com uma contribuição. Mesmo o templo fechado, nosso templo é alugado, nós precisamos honrar lá os compromissos, nós precisamos honrar os custos mensais com água, luz, IPTU e aluguel. Eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua fidelidade com Deus, irmãos. Eu não quero nesse momento forçar nada na vida de vocês, porque é um momento delicado. Eu conto com a tua fidelidade, eu conto com a tua ajuda nesse momento, porque eu sozinho não vou conseguir, irmãos. E se quando você for no mercado, quando você for fazer a sua compra, receber a sua cesta básica, lembre de separar aquilo que Deus tocar no seu coração de alimento, para que a gente possa ajudar outras famílias que vão precisar nesse momento, para que a gente possa se ajudar. É um momento da gente se ajudar. Eu conto com você, meu irmão, eu conto com você, minha irmã, e eu sei que Deus há de recompensar as nossas vidas com isso, amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor
abençoe as nossas vidas. Acompanhe a igreja no Instagram, está aqui embaixo. Acompanhe a igreja no Facebook. Acompanhe a minha página particular também. Acompanhe os nossos vídeos, as nossas publicações, as nossas orações da madrugada. Você é muito bem-vindo na casa do Senhor e nas nossas vidas. Eu já agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nesta hora, Pai, eu quero te agradecer por este culto, por esta palavra maravilhosa, Senhor. E eu quero confiar na tua mão, Pai, a vida de cada um que nos assiste, de cada um que nesta hora, Pai, está conosco, Senhor, por este vídeo, Pai. Ó Deus, eu não sei como ele está assistindo, Pai, mas eu peço que o Senhor abençoe ele, a sua casa, a sua família, o seu emprego, a sua empresa, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua família, Pai. Tudo aquilo que envolve a vida dele, Senhor, que o Senhor o abençoe, Pai. E que ele possa ver a tua ação, Pai. Como aquele povo de Israel viu aquela nuvem se tirando da sua frente e indo para as suas costas, Pai. Que eles possam ver a proteção, que eles possam ver a tua graça na vida deles, Pai. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai. E que nós possamos sair deste momento de adversidade mais forte. Que nós possamos sair deste momento de luta mais forte, Pai. Que nós possamos sair deste momento de luta, Senhor, como uma igreja forte, uma igreja quente, uma igreja, Pai, que vai vencer e vai prevalecer para a honra e glória de Jesus. Eu determino na vida da tua igreja, Senhor, liberta o teu povo de todo o coronavírus, de toda a Covid-19, liberta o teu povo de desemprego, liberta o teu povo, Pai, de pânico, de medo, Senhor, liberta o teu povo, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, e que eles possam confiar, que eles possam acreditar, que eles possam seguir em frente, que eles possam usar da autoridade que eles têm no Senhor. Ó Deus, eu coloco a vida do teu povo em tuas mãos, e quando não existir saída, Pai, que eles possam confiar no Senhor. Ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe tudo aquilo que eles colocarem as mãos. É o que eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, amém. Que o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus e uma boa semana.